Olá! Na aula de hoje, a gente vai analisar uma situação de aprendizagem que diz sobre a noção de cultura e a ideia de cultura de massa. Então, para essa aula, a gente vai fazer uma discussão sobre o princípio do conceito de cultura e a gente vai tentar analisar como que na nossa sociedade nós desenvolvemos essa tal da chamada cultura. Será que os animais não humanos, eles também têm cultura? Ou será que cultura é algo que é só da espécie humana? Então vamos tentar pensar um pouco sobre como que seria e como que se dá esse conceito de cultura. Vou fazer a leitura de um texto, então acompanhe aí. Independentemente da espécie a que pertencem, as abelhas organizam-se em grupos. Nestes, cada abelha possui regras e atividades específicas. Abelhas de uma mesma espécie, contudo, relacionam-se sempre da mesma maneira com o meio ambiente. Seu comportamento se altera apenas quando há alterações no ambiente que a cerca. Caso não haja alterações neste, tampouco há alterações no comportamento das abelhas. Dessa forma, pode-se dizer que elas se adaptam ao meio ambiente ou às alterações que nele ocorrem, mas não o transformam. A capacidade de transformar o próprio comportamento e a natureza é própria do ser humano. Então, aí que a gente começa a pensar um pouco sobre a diferenciação dos seres humanos para com os animais não humanos. A gente, nesse pequeno texto, conseguiu perceber que os animais, eles conseguem sim ter uma noção de comunidade, uma noção de sociedade, a grosso modo, porque eles conseguem se organizar. Só que a questão aqui é a gente pensar, será que essa organização é uma organização consciente ou uma organização instintiva? E aí a gente já começa a pensar um pouco sobre esse conceito de cultura. Será que os animais não humanos conseguem passar ensinamentos ou como eles lidam com as dificuldades daquele ambiente para as próximas gerações? Ou será que isso é algo especificamente humano? Então, entre as abelhas existe sociedade, mas não cultura. As abelhas ordenam-se coletivamente e pode haver divisão de trabalho, sexo, idade, mas não há cultura, pois não há uma tradição viva, elaborada de geração para geração, que permita tornar única e singular uma dada sociedade. Uma tradição viva nada mais é que um conjunto de escolhas. Ter tradição não significa viver sobre determinadas regras, ou no caso a gente pode até dizer sobre um instinto, na qual nós estamos determinados a seguir aquilo que sentimos, né? Ou que está dentro da regra. Afinal, os animais também vivem sob regras. Ter tradição significa viver conscientemente sob tais regras, ou seja, tudo aquilo que a gente faz ou tem que fazer, nós sabemos o porquê. Temos consciência das nossas ações, do que temos que fazer, mesmo não gostando, mas sabemos por que estamos fazendo. Sob determinadas circunstâncias, os animais vão sempre agir e reagir da mesma forma. Se eles mudam suas regras, o fazem, portanto, como reação às mudanças ocorridas no meio. Já com o ser humano não acontece o mesmo. Então, se a gente pegar um leão lá da África e colocar ele em qualquer outro continente, ele só vai mudar o seu modo de vida se o ambiente na qual onde ele estiver não estiver o favorecendo para que ele se comporte da maneira como ele se comportava na África. Aí o que acontece? Ou ele vem a morrer, caso ele não consiga se adaptar àquele ambiente, ou ele adapta, certo? E daí é aquela famosa frase que atribuem a Darwin, mas não é de Darwin, mas atribuem ao pensamento dele, que o animal mais forte, que o animal que sobrevive não é o mais forte, mas é o que se adapta. E aqui a gente tenta entender um pouco. Agora, nós humanos, nós percebemos que a nossa cultura, independente, nós somos todos da espécie humana. Só que, temos 2 braços, 2 pernas, temos a racionalidade. Só que se a gente for para regiões diferentes do país e até para outros países, a gente percebe o quê? Que a cultura muda, a língua muda, a cultura muda, o jeito de se vestir, o jeito de pensar, a ética
naquele país, né? Como que eles entendem o que é certo e errado naquele lugar. Já os animais não humanos, não. Eles tendem a ter uma mesma personalidade, se a gente pode dizer isso, né? Porque o instinto dele, não é consciente. Né? Justamente por isso que é algo instintivo. Não é consciente as ações dos animais não humanos. Já as nossas ações, as ações humanas, elas são conscientes. E por isso a gente consegue ter essa tradição viva e conseguir ensinar para os outros, passar de geração em geração. Já uma leoa, ela não consegue ensinar para o filhote como que ele deve se comportar ou como ele deve agir. Ele age por instinto, ele age seguindo aquilo da qual ele foi determinado a fazer. A cada grupo humano corresponde uma tradição cultural. Por exemplo, não há como mostrar uma casa e dizer que se trata de uma casa tipicamente humana, como se ela representasse todas as casas humanas. Entretanto, pode-se tomar qualquer casa de João de Barro e dizer que é uma casa típica de João de Barro, não interessando se é no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Então percebam, os animais não humanos, eles tendem a ter o mesmo comportamento, independente do lugar onde eles estão. Já os seres humanos não. Por quê? Porque eles têm culturas diferentes, coisa que os animais não humanos, eles não têm. Então isso significa que os animais, eles não produzem tradições que os diferenciem, diferente de nós, seres humanos. Mas aí a gente pensando então nesse conceito de cultura, né, que cultura vem da palavra de cultivar, de cultivo. Uma cultura, ela só consegue existir quando há uma sociedade fixa e da qual você consegue transmitir aquilo que acontece. Por isso que cultura vem dessa palavra de cultivar, do cultivo mesmo da agricultura. E aí a gente se remete ao período da pré-história, quando eles deixam de ser nômades e eles se tornam sedentários. Enquanto a humanidade, né, os primitivos, eles tinham comportamentos nômades, nós não poderíamos dizer de uma cultura, porque tudo era mudado, tudo era adaptável, eles precisavam mudar mediante o ambiente do qual eles se encontravam. Ou seja, eles não conseguiam permanecer da mesma forma, eles precisavam sempre se adaptar ao ambiente onde eles estavam, então não tinha algo fixo. Já quando eles conseguem se tornar sedentários e conseguem se manter fixo em algum lugar, eles começam a prática da agricultura. E essa prática vai mostrando e ensinando para os outros, para as próximas gerações, como que se dá o cultivo. E aí, por isso, deriva da palavra cultura. Hoje, a palavra cultura, ela tem um significado muito mais amplo. Cultura, a gente se refere à música, à linguagem, a conhecimentos, a gostos, a vontades, enfim. Cultura, a gente consegue colocar ela no rol de atividades muito maior. Não é só nessa questão do ensino, né? De passar algo para alguém. Só que aqui a gente também aprende, tem esse conceito que a cultura é um ensinamento que é passado para outro, né? Um conhecimento que é passado para outro de geração em geração, para se manter viva a cultura, né? A cultura, ela pode ser falada, ela pode ser escrita, ela pode ser desenhada, e as pessoas irem aprendendo com aquilo que está dito, ou com aquilo que está escrito, com aquilo que está desenhado. Então, quando a gente pensa em como funciona essa transmissão da cultura, a gente precisa hoje pensar nos meios de comunicação de massa. Por quê? É através desses meios de comunicação que muito se propaga a cultura. Mas o que seriam esses meios de comunicação hoje? Celular, rádio, computador, televisão. Todos esses meios de comunicação, nós damos o nome de meio de comunicação de massa, que é onde existe uma informação e essa informação vai ser replicada de uma forma exponencial. Então, quando a gente assiste algo na televisão, ou quando a gente vê uma mensagem no celular e a gente clica lá para compartilhar, e a gente compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha no Facebook, são todos instrumentos de transmissão em massa. Então, a gente tem conhecimento de determinada coisa e a gente transmite. Então, e por que comunicação de massa? Porque vai atingir uma população enorme. Por exemplo, você tem 2.000, 3.000 seguidores ou pessoas no seu Facebook. Quando você já compartilha ou uma música, ou uma foto, um vídeo, você vai atingir essas 3.000 pessoas. Se cada pessoa também no seu Facebook tem 3.000 pessoas, olha como que vai propagar e vai fazer isso, né?
num estalar de dedos. Então, por isso que a gente dá o nome desses instrumentos, desses veículos, como televisão, rádio, celular, tablet. A gente dá o nome de comunicação de massa, por atingir rapidamente toda a população. Então, quando a gente diz de sociedade, nós não podemos pensar numa cultura individual. Toda cultura é socialmente partilhada, né? Ninguém tem uma cultura sozinho. Tudo que você gosta, tudo que você escuta, tudo que você come, tudo que você veste, tudo que você assiste, não é só você que passa por isso. É você e mais milhares de pessoas que passam pelos mesmos gostos que você tem. Por isso que a cultura não é individual, a cultura ela é compartilhada, ela é social. Ao contrário do que acontece com os outros animais, pode-se ensinar praticamente tudo a um ser humano na sua primeira infância. Assim, um bebê nascido no Brasil e criado por outra família na China vai agir, falar e pensar de acordo com os hábitos culturais da família que o adotou. Ele poderá não gostar de arroz, com feijão e ter dificuldade de pronunciar a palavra da língua portuguesa, caso algum dia retorne para cá. Ele pensará como um chinês e falará como tal. Provavelmente gostará de comidas que para o paladar brasileiro são consideradas inadmissíveis, como escorpiões e certos tipos de insetos. Certamente terá maior facilidade em comer com fachis, né, que são os hashis. Enfim, agirá e pensará como um chinês, embora tenha nascido de pais brasileiros. O mesmo não ocorre com os animais não humanos. Um gato, por exemplo, pode até ser criado com uma família de cachorros, mas nunca latirá. Isso porque seu comportamento é regido muito mais pelos instintos. Então percebe essa diferença? A diferença dos animais não humanos e de nós, da nossa espécie humana? Então nós temos nosso comportamento regido por padrões culturalmente construídos e transmitidos através da linguagem, tanto a linguagem falada quanto a linguagem escrita. Logo, para os seres humanos, a linguagem tem um papel importantíssimo na apreensão de conteúdos simbólicos, pois é por meio dela que nos tornamos seres humanos. E aí a gente conhece aquela história do Tarzan, né, que foi criado por gorilas, apesar que no desenho, né, ele consegue falar com os humanos, mas aí a gente também tem o Mowgli, o menino lobo, que é baseado em fatos reais, que ele foi criado com lobos, e ele, quando tem o primeiro contato com seres humanos, ele não se reconhece como um ser humano. Então percebe como que, na verdade, o que nós, como seres humanos, temos é algo construído, não é algo instintivo? Porque se nós tivéssemos esse tal do instinto humano, mesmo que esse garoto, né, o Mowgli, fosse criado com as lobas, ele saberia que ele é um ser humano, ele se reconheceria como um ser humano. Mas não é a situação. Né? Ele não se reconhece, porque todo ser humano ele é culturalmente construído. Então, quando a gente pensa nos meios de comunicação, né? Nessa transmissão de comunicação de massa que a gente utiliza, é aí onde a gente começa a pensar um pouco sobre qual que é a diferença, então, aqui da cultura e da cultura de massa, né? Qual a distinção quando a gente pensa sobre esses dois conceitos, né? A de cultura e a cultura de massa. Os sociólogos, eles não concordam entre si sobre o seu significado e muito menos quanto à sua conotação. De forma geral, usam a palavra massa para designar um grande número de pessoas, indiferenciadas entre si quanto às normas de comportamento e valores. O termo, às vezes, é usado de forma positiva e outras vezes de forma negativa. Tanto pode ser usado para referir-se ao conjunto da população, quanto às pessoas, quando as pessoas falam, por exemplo, naquela partida de futebol havia uma massa humana imensa, né? O estádio estava lotado, enfim. Como para referir-se aos grupos populares, como a esgrima não é um esporte para todos, não é um esporte para a massa. Então parece que a massa, ela nessa segunda situação, difere-se da elite, né? Ou de um grupo seleto que não participa de certas culturas que existem na sociedade. Então, quando eu falo, vamos todos lá assistir um cinema, e a gente vai no cinema, hoje você paga meia, então o acesso ao cinema está muito mais fácil hoje, mas quando a gente fala, vamos assistir uma ópera, vamos num teatro, e aí você não consegue pagar meia, enfim, acontece alguma coisa, fala, não, mas porque a ópera, o teatro, não é para a massa, não é para todos.
Então, o que seria essa massa? O que seria essa população? Então, de qualquer maneira, deve-se ter muito cuidado ao falar em cultura de massa, pois esse termo pode passar a ideia de que existiria uma cultura da maioria da população, que é a cultura de massa, e um outro tipo de cultura, que é partilhada por poucos, como se fosse algo da elite ou de um grupo seleto. Muitos autores não trabalham mais com a divisão entre cultura popular, como se fosse a cultura do povo, e a cultura erudita, que é uma cultura partilhada por membros da elite, pois ela dá a entender que a maioria das pessoas seria dotada de hábitos tão diferentes de outras parcelas da população que acabariam constituindo entre si uma cultura própria. E quando a gente fala de cultura, a gente não pode falar de uma cultura. Quando a gente pensa, né, como vocês fizeram o trabalho de vocês das regiões do Brasil, o Brasil ele tem diversas culturas, mesmo sendo um país. Então vê como é complicado quando a gente fala assim, existe uma cultura brasileira. Será? Qual que seria a cultura brasileira? Cada região, quando a gente viu a região Nordeste, a região Norte, a região Sul, a Sudeste, a Centro-Oeste, não existem diversas culturas e até dentro dessas regiões existem outras culturas. Então qual cultura que nós poderíamos dizer o que é cultura de massa, ou qual cultura erudita, qual cultura é a certa ou qual cultura é a errada? Será que poderíamos usar esses conceitos para se referir realmente à cultura? Então aí a gente está vendo, né, toda a problemática em relação a esse conceito. De modo geral, acredita-se que haja uma cultura partilhada e que os diferentes segmentos que a compõem se inserem de forma distinta, numa mesma cultura partilhada por todos. O que ocorre é que cada segmento possui um lugar próprio dentro de uma cultura partilhada. Então perceba, aqui parece que existem a cultura e existem as suas subdivisões dentro dessa cultura. E aí aqui é legal também fazer uma distinção, que é a cultura para as massas e a cultura de massa. Então aí marquem no caderno de vocês que é interessante isso. Uma grande massa de indivíduos recebe uma mensagem, uma mesma mensagem, mas isso não quer dizer que todos a compreendam igualmente. A mensagem vinculada pelos meios de comunicação de massa dirige-se a grande parcela da população, porém seria ingênuo acreditar que todos a entendam de forma idêntica. Então, mesmo que todos vejam aquela propaganda na televisão, 10, 20 milhões de pessoas vejam aquela propaganda, não é todo mundo que entende da mesma maneira aquela propaganda ou se deixa levar pelaquela propaganda. Então é isso que a gente precisa entender, a diferença da cultura para a massa e a cultura de massa. E aqui tem um texto da obra A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, do Denis Kush, que ele diz o seguinte: eles, a massa, se apropriam deles, dos programas de televisão, reinterpretando-nos segundo suas próprias lógicas culturais. Uma série de televisão que obteve um sucesso mundial não foi compreendida da mesma maneira, nem assistida pelas mesmas razões em todos os lugares, em todos os meios sociais. Por mais padronizado que seja o produto de uma emissão, sua recepção não pode ser uniforme e depende muito mais das particularidades culturais de cada grupo, bem como da situação que cada grupo vive no momento da recepção da propaganda. Então hoje, muito popularmente, temos o canal o aplicativo da Netflix, e que existem diversas séries lá, de vários gêneros distintos. Quando a gente fala que uma série bombou, ela pode ter bombado em alguma cultura, ela pode ter bombado em algum país que expressa aquela cultura e que as pessoas se identificam. Já essa série em um outro país, ela pode não ter surtido nenhum efeito quase tão famoso em um outro determinado país. Então percebe que como a cultura influencia até naquilo que a massa vai gostar. Tem uma expressão, que é algo até para o cientista social pensar: quem será que influencia quem? A sociedade influencia a mídia que produz essa cultura, ou a mídia produz toda essa cultura, essa propaganda que influencia a sociedade? Ou será que é uma via de mão dupla? A sociedade influenciando a cultura e as mídias a vender e a propagar o que quer? E a propagação de coisas pelo modo empresarial faz as pessoas também seguirem aquilo que está sendo propagado, vendido, jogado para a população, Então, quando o produto ele é lançado no mercado, isso não significa que ele será de imediato consumido por todos, independente da idade, sexo, grupo social que pertença.
ou aceitarão de uma forma muito rápida, né? Um exemplo disso é o telefone. Hoje ele é visto como um equipamento essencial, só que no século XIX ele não foi tão bem visto. Então percebam como que muitas vezes, quando a gente vai pensar realmente sobre o que é a cultura e essa venda, essa propaganda dessa cultura, ela não é algo tão imediato necessariamente. Então quando a gente diz uma cultura de massa, precisamos refletir, quem é a massa? A que essa cultura está se propondo? A que grupo de pessoa ela está pertencendo? Quem ela irá influenciar? E aí percebam que tudo isso é do domínio da espécie humana. Os animais não humanos, eles não têm essa discussão mercantil ou essa discussão de influência ou essa propaganda que fazem. Existem abelhas X, abelhas Y, as abelhas da elite, as abelhas pobres ou as formigas, enfim, qualquer outro tipo de animal. A nossa sociedade é única que, por ser consciente, ao mesmo tempo também consegue ser influenciável e influenciada. Por isso, as distinções culturais, tanto no sentido ético, no sentido moral, no sentido cultural, no sentido social, no sentido político, existem todas essas diferenças, certo? Então, para a atividade dessa aula, eu gostaria que vocês produzissem uma redação da qual o tema é justamente sobre isso, né? Sobre a cultura. Eu quero que vocês exponham, segundo a visão de vocês, até que ponto a mídia influencia a sociedade ao seu consumismo e até que ponto a sociedade cobra da mídia, dos meios de comunicação a venda de algum produto. Eu quero que vocês reflitam sobre o quê? É a sociedade que influencia o mercado econômico, o mercado midiático, o mercado da propaganda a vender os produtos que eles querem? Ou são os empresários, ou são as empresas, as marcas que criam os produtos e obrigam a sociedade a comprar? Isso que eu quero que vocês reflitam e argumentem, porque essa redação vai ser o pontapé inicial para a próxima discussão das nossas aulas, que será sobre consumo e consumismo, né? Como que dentro da nossa sociedade nós lidamos com essas situações, ok?